E aí, pessoal do YouTube? Então, voltei com o meu canal para vocês, meus alunos, concurseiros, porque saiu dia 20 de dezembro o edital para a Prefeitura de Magé, tá? E o que acontece é o seguinte: esse canal é voltado para a galera que vai fazer a prova para professor de História. Então eu abri o edital na parte professor 1 de História, tá? E tinha um ponto do edital que era assim: os povos caçadores e coletores, vírgula, a revolução agrícola na África e no Oriente Médio. Aí o aluno vai olhar isso aqui e vai se desesperar, né? Vai ficar desesperado, falar: meu Deus do céu, professor, eu nunca vi isso na vida. O que é povos caçadores e coletores? E como assim revolução agrícola na África e no Oriente Médio, professor? Meu Deus do céu. Calma, cara aluno. Você já viu isso sim, só que com outro nome, né? Na verdade, o nome que a gente dá aos povos caçadores, a esse período, né, de povos caçadores e coletores, se chama período paleolítico. Lembra na escola? Pré-história. E a tal revolução agrícola na África e no Oriente Médio, eu estou olhando aqui porque eu estou lendo os pontos do edital, não deixa de ser a revolução neolítica, né? Ou o período neolítico, tanto faz. E você já viu isso na escola, com certeza, se você prestou atenção nas aulas de pré-história, né? Porque geralmente realmente é um ponto no conteúdo, né? No currículo, que os professores passam meio por cima, tá? Eu, quando dei aula disso, também passei por cima. É normal, gente. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar para o amiguinho concurseiro, que vai fazer não só esse concurso de Magé, mas vai fazer outros. E se inscreva no canal, porque a gente está recomeçando, né? Depois de um 2024 intenso. Ativa o sininho aí e fique ligado. Vamos ter mais aulas sobre outros assuntos, inclusive aulas dentro do edital de Magé, tá? Em janeiro a gente vai vir com tudo aí. Mas tá, o que é o período paleolítico? Tá? O período paleolítico é o primeiro período da pré-história. E no período paleolítico é onde os primeiros grupos humanos surgem, os hominídeos, né? Na verdade não eram humanos, mas são chamados de hominídeos. E, assim como está escrito no edital de Magé, povos caçadores e coletores, eram grupos humanos que eles se adaptavam ao ambiente em que eles viviam. Eles chegavam no ambiente, tá? Eram nômades, que eles chegavam no ambiente e utilizavam do ambiente para a sobrevivência. Por isso o nome caçadores, porque eles caçavam mamutes, caçavam tigres de dentes de sabre, inclusive eles utilizavam o dente de sabre como uma arma também, e coletavam ervas, coletavam folhas, né? A dieta humana, para quem não sabe, é onívora, né? A gente come tanto carne como vegetais. E utilizavam os recursos hídricos, as águas dos rios, também para a sua sobrevivência, para beber, né, no caso. O destaque, né, do período paleolítico, obviamente, é a descoberta do fogo. Só que a descoberta do fogo, ela se dá no finalzinho ali do paleolítico, já na transição do período neolítico, tá? Mas, apesar disso, é uma grande descoberta aí no período. E também, com a descoberta do fogo, né, começa a aparecer, não só tem a questão de sobrevivência, né, de vou cozinhar os alimentos, né, vou acender uma fogueira para dormir à noite, para espantar os predadores, né,
Mas também começa a aparecer uma pequena, prematura, vamos dizer assim, socialização. Por quê? Os hominídeos, eles sentavam em volta da fogueira e começavam a contar histórias na linguagem deles, né? Tipo, é como se fosse assim, vamos sentar em volta da fogueira. Ah, fulano, como foi seu dia? Ah, meu dia foi, eu cacei bastante bicho e coletei muitas folhas, né? E também, em volta dessa fogueira, não só isso, né? Começaram a aparecer pequenos rituais de religiosidade, né? Vamos dizer, o embrião da religião. Rimou, né? Legal. O período paleolítico, ele é dividido em três. O paleolítico inferior, que vai de 2,5 milhões de anos antes de Cristo a 250 mil anos antes de Cristo. No período paleolítico inferior, é o período mais antigo da humanidade, né? Foram os primeiros hominídeos ali. E eles usavam como ferramenta de caça para capturar animais e matar, e consumir a carne e tal. Eles usavam uma pedra lascada, né? Eles lascavam a pedra, inclusive é assim que eles descobrem o fogo, e fabricavam pequenas ferramentas ali para matar os animais, tá? E é nesse período também que começa a aparecer uma pequena, vamos dizer, divisão do trabalho, né? Que é a divisão do trabalho comum entre os homens, inclusive até pouco tempo atrás, né? Que é, as mulheres cuidavam da tribo, né? Ali a questão da cozinha, de cozinhar as ervas, as mulheres coletavam as coisas e os homens saíam para a caça, para a pesca e tudo mais. Aí você vai falar para mim, professor, mas isso daí existiu até o século XX. Sim, para você ver, né? Como a história na história é um processo, vamos dizer, né, de rupturas e continuidades, né? Mas vamos seguir o vídeo. Paleolítico Médio, tá? Que vai de 250 mil anos antes de Cristo a 50 mil anos antes de Cristo. No Paleolítico Médio, houve mudanças significativas em relação ao período anterior, né? E essas relações sociais que começaram a se construir no Paleolítico Inferior, elas se solidificam, elas se tornam estáveis, não mudam mais, né? Aquelas relações de trabalho também, né, que eu estava citando aqui anteriormente, das mulheres coletarem, os homens caçarem, né? Tem também o período paleolítico superior, que já vai chegando mais perto aí da gente, né? Que é 50 mil anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo. E tem também o paleolítico superior, que vai de 50 mil anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo. Nesse período, as experiências que os hominídeos tinham antes, elas acabam dando um conhecimento melhor a eles do ambiente ao qual eles estão inseridos. Lembrando que, como eram grupos humanos nômades, né, eles estavam o tempo todo se mudando de lugar, experimentando, caçando, coletando, e com isso eles iam adquirindo conhecimento, né, conhecimento do ambiente, conhecimento das comidas, né, conhecimento dos animais, do comportamento dos animais ali para que a caça fosse bem sucedida, né? E é nesse período também que há as mudanças climáticas, né? No planeta Terra houve uma glaciação que fez com que esses grupos acabassem ficando dentro de cavernas. Por isso que existe a tal nomenclatura aí, né, dos homens das cavernas. No período paleolítico superior, o homem já havia descoberto o fogo, então ele utilizava o fogo dentro das cavernas para aquecer
e também iluminar ao seu redor. E com a iluminação provida do fogo, e também sem muitas atividades para fazer, atividades, vamos dizer, de sobrevivência, né, de caça, coleta, essas coisas, os homens acabaram se ficando nas cavernas, né, para se protegerem do clima e de outros animais. E com isso, eles acabaram desenvolvendo um novo tipo de comunicação, um novo tipo de arte, que foi chamada de arte rupestre. É nesse período que a pintura rupestre se torna uma prática corriqueira. Andando um pouco no tempo, a gente chega no período neolítico, que é a segunda fase da pré-história, né, que compreende entre os anos 7000 a.C. a 2500 a.C. E ele foi caracterizado por inúmeras transformações em relação ao período anterior. A primeira delas é uma transformação na nomenclatura, né? Porque neolítico significa pedra polida. Enquanto o paleolítico era pedra lascada, o neolítico é a pedra polida, tá? Os hominídeos descobriram uma nova forma, novas ferramentas, uma nova forma de tratamento à questão da pedra, o que solucionou diversos problemas, ajudou bastante eles ali no período neolítico. Outra coisa também que é bastante interessante do período neolítico é que os homens que anteriormente eram nômades, eu destaquei isso quando falei do período paleolítico, agora eles não são mais nômades. Agora eles são sedentários, né? Ah, professor, os homens não vão mais para a academia? Não, meu caro aluno. Ser sedentário não significa não fazer exercício físico. Mas o homem, ele não precisa mais se deslocar de um lugar para o outro para a sua sobrevivência. Simplesmente se estabelece num local, né? E explora a natureza a seu favor. E pelo fato desses homens serem sedentários, estarem estabelecidos num lugar, eles começam a desenvolver técnicas de sobrevivência e muitas dessas técnicas possibilitou o desenvolvimento da agricultura, que é o principal ponto, né, do período neolítico, junto com a sedentarização, né? Diferente dos paleolíticos que sobreviviam à natureza, né, se adaptavam à natureza, os do neolítico não, eles exploram a natureza. E pelo fato deles explorarem a natureza, eles acabam modificando o meio ambiente. É uma coisa importante para o edital do concurso de Magé, a transformação do meio ambiente, a produção de cultura começa no período neolítico. E essa produção agrícola, claro, era para subsistência dos hominídeos, mas eles produziam também para vender, para interagir com outros grupos, né? No período neolítico é onde começa as interações comerciais, né? Que é quando tinham um excedente, eles vendiam o excedente, armazenavam e vendiam. Então, aquela divisão do trabalho que existia no período paleolítico, com a sedentarização no neolítico, ela acaba se tornando muito mais complexa. Os homens e as mulheres tinham as suas funções na sociedade, funções sociais muito bem definidas. Outra diferença também do neolítico para o paleolítico é que no período paleolítico, lembrando que o homem ele se adaptava à natureza, a água dos rios
era utilizada apenas ali para questão de sobrevivência, né? Tipo, vamos beber uma água aqui e tal. No período neolítico já é diferente. O homem, ele não está se adaptando à natureza. Ele está explorando a natureza. Então, no período neolítico, essa água dos rios passa a não ser só para sobrevivência, mas assim para ajudar na agricultura, né? Os hominídeos começam a construir canais para que essa água irrigue a produção agrícola desses povos, né? E com essa vamos dizer, uma modernização agrícola, entre aspas, né? Melhor dizendo, uma revolução agrícola, a população de hominídeos cresce de um tamanho absurdo. Eu acho que no material aqui não tem os números, infelizmente. Não tem os números, mas a população cresce, o uso da terra é ampliado, né? A produção agrícola se amplia, né? Novos instrumentos são criados para atender essa demanda populacional e com isso há um maior excedente, né, de produção, que era armazenado em objetos de cerâmica, que nesses objetos de cerâmica, lembrando que no período neolítico a arte rupestre se consolida, né, se torna uma prática mesmo dos hominídeos desse período, e nesses objetos de cerâmicas que os hominídeos armazenavam os produtos, eles começam a pintar, desenhar nesses objetos de cerâmica, desenhos variados, tanto do cotidiano, quanto símbolos para simbolizar o que aquilo ali significava, né? É um trabalho de arqueologia, né? Não só de história, né? Ah, professor, mas eu não sou o Indiana Jones, para que eu preciso estudar isso? Tá no currículo, meu amigo. Com o crescimento populacional, né, crescimento de hominídeos e a sedentarização desses povos, acabam que vão surgindo, em consequência disso, grandes grupos humanos, vamos dizer, e esses grandes grupos humanos vão formando cidades, né? O homem, ele sai das cavernas e começa ele mesmo construir a sua própria, vamos dizer assim, sua própria arquitetura, né? Vamos dizer assim. A pedra polida, ela fez com que, o polimento, né, da pedra, na verdade, fez com que os hominídeos criassem armas mais eficientes, o que facilitou a caça, facilitou a pesca. Como tinham grupos humanos sedentários, outros grupos humanos sedentários, começaram a se organizar, vamos dizer assim, exércitos, e um grupo combatia o outro, né? Lembrando que o homem, ele nesse período começa ali a construir uma identidade, começa a construção de cultura, né? Então, com essa construção de identidade vem as questões de alteridade também, né? É um ponto que o historiador em si, ele até estuda um pouco, mas não é essa questão social, vamos dizer assim, né? Mas é importante destacar que o Neolítico não era só um grupo, existiam outros grupos no período Neolítico, né? E existia uma alteridade, existiam amizades entre grupos, né, para fazer essa interação de comercial, né? E também existiam, obviamente, rivalidades, né? Existiam guerras, né? E a pedra polida, o polimento da pedra, desculpa, né, fez com que essas armas ficassem mais eficientes. Então, minha gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, essa aula, tá? E você, já se inscreveu no canal? Você já deu like nesse vídeo? Você já entrou no canal e se ligou nas playlists do canal? Playlists de conteúdos de concurso público, conteúdos de vestibular, né, no canal. A gente está retomando aí aos poucos, tá?
Eu vou parar a aula por aqui e me sigam no Instagram também, Joãozinho Pedro Corrêa. Vai lá, professor de história, dá uma moral aí, meu LinkedIn, tá? Eu vou deixar essas informações tudo na descrição do vídeo. Bons estudos a todos!